Estamos em mais um Reflexão Jurídica, agora com um grande ícone da advocacia guarulhense, Dr. Cazzu. Grande irmão, grande líder da advocacia aqui de Guarulhos. Tive o privilégio de participar com o Dr. Cazzu de algumas gestões passadas, desde 2009, né, Cazzu? Estamos aí sempre levantando a bandeira da dignidade da advocacia, do resgate dessa dignidade. E seja muito bem-vindo aqui no nosso Reflexão Jurídica. Dr. Cícero aqui vai passar o seu recado inicial. Meus amigos, é um prazer imenso estar aqui com Reflexões Jurídicas com vocês, dividindo o espaço aqui com esse grande amigo, grande advogado aqui da nossa cidade, o doutor Antônio Carlos Cazzu Maeta. Esse nome é pomposo, não é fraco não, hein? O colega, amigo, o Cazzu, o seu escritório é o Cazzu Maeta Advogados, Sociedade de Advogados, né? E você tem ele desde 2019. 2019. Fizemos a lição de casa. Olha só. Você está aqui no centro. Eu fiquei com medo agora que você sabe, meu. Nós fizemos a lição de casa. Você está aqui no centro de Guarulhos, sediado desde essa época. E daqui a pouco você vai dividir sua história com a gente. Eu só vou te apresentar aqui. O doutor Cazzu, ele tem especialidade em Direito Individual e Coletivo do Trabalho. Ele tem especialidade em graduação em Educação à Distância, Direito Imobiliário. E é um prazer, assim, mais do que especial, dividir esse espaço com ele e com todos vocês. Gostaria, doutor Cazzu, que você contasse um pouco da sua história, especialmente ao jovem advogado, né? Você é um exemplo para todos nós. Conta um pouquinho da sua história de vida, da sua família e como que você caiu no mundo jurídico. Medina, primeiro, prazer estar aqui do lado do Cícero, nosso grande zagueiro da OAB Guarulhos. Prazer enorme. Estamos entre boleiros palmeirenses, a gente se entende muito bem. Por isso que nós estamos do lado do cara certo, né? Exatamente. Medina, é o seguinte, rapaz, eu sou de uma família de orientais, não sei se deu para perceber, né? Deu, né? E a minha família, rapaz, ela é bem patriarcal. Uma família que chegou aqui no Brasil no ano de 1918 para trabalhar nas lavouras de café na região da Alta Mogiana, mais especificamente na fazenda Nova Canaã. 2 anos depois, meu avô percebeu que aquilo não era vida e ele arrendou umas terras na região de Catanduva e foi plantar algodão, onde ele ficou até 1946. Eu preciso contar isso para vocês para me localizar no tempo e no espaço aqui em Guarulhos, tá? Em 1946, o Brasil foi obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial. Em 42, né? 45, né? Entrou em 42, acabou em 45. Então, em 45 houve aquela desapropriação enorme de terras dos italianos, alemães, japoneses, né? E o meu avô acabou vindo para Guarulhos, se estabelecendo ali na região da Vila Endres, onde até pouco tempo funcionava o estacionamento do Internacional Shopping. Ali que ele se estabeleceu. Ali era a nossa plantação da família, né? A plantação de verduras e legumes, né? 1 ano depois, meu pai se casou e mudou aqui para a Rua Padre Celestino, aqui do lado, onde atualmente é o prédio do Senac. E foi ali que eu nasci no ano de 1958. Nunca mais saí daqui. Guarulhense da gema mesmo. Talvez o óvulo, o espermatozoide tenha vindo lá de Catanduva, mas eu nasci aqui e nunca saí daqui. E o meu pai tinha uma quitandinha aqui no início da Dom Pedro, onde havia um posto Ipiranga, acho que vocês são jovens demais para lembrar disso. Esse eu não peguei. Tinha um posto Ipiranga na esquina da Dom Pedro com a João Gonçalves. Meu pai tinha uma quitanda ali em frente. E eu ia lá, né? Era um casal, eles me levavam junto para essa quitanda e eu ficava lá o dia inteiro, né? Vendo. Quando vinha carro, eu até chamava meu pai, tá vindo um carro, né? Na Dom Pedro. Vai vir um carro! Era assim mesmo, eu tinha 5 anos, atravessava a rua sozinho lá. E, aliás, a coisa que eu mais gostava de ver era o dia da boiada, né? Guarulhos tinha um matador aqui embaixo, e não sei se era uma vez por semana, eu sei que era uma festa quando eu via os bois passando, eu não sabia que eles iam pro matador, eu ficava feliz de ver aquele monte de boi, tá? E essa é a minha relação com Guarulhos, e 60 anos depois, Medina, eu tô aqui sentado, né, na presença de 2 amigos, como advogado,
Porque uma coisa que meu avô disse que é patriarcal, uma coisa que meu avô exigiu de todos os netos é que todos estudassem. Então, a terceira geração da minha família, quase toda, 99%, tem formação superior. A grande maioria como engenheiro, porque japonês naquela época só podia ser engenheiro, né? Tá. É verdade. Só podia ser engenheiro. Você é uma ovelha negra aí. Na verdade, eu cheguei a fazer petroquímica, né? Chegou. Eu trabalhei na Petrobras, Tá certo, mas eu vi aí, que não era a minha área, né? Então eu estou na área do direito e tive uma vez o prazer, como Medina disse, de fazer parte de uma gestão na diretoria da OAB e algumas outras como presidente de comissão, né? Então, sou de Guarulhos, minha raiz é em Guarulhos, né? A sombra família que eu tenho está hoje, sediada aqui. a família sediada. Então, a minha relação com Guarulhos é muito forte. É umbilical mesmo, é de amor. Umbilical, de amor, com certeza. E como é que você chegou no direito? Rapaz, é uma coisa interessante. Eu era petroquímico e o meu sonho era fazer um concurso público para auditor fiscal. Acontece o seguinte, nos concursos públicos o direito ele é muito exigido. Aí eu falei, sabia de uma coisa? Eu vou fazer uma faculdade de direito em vez de pagar um cursinho, né? E foi no primeiro ano, andei levando umas bombas, né? A minha primeira nota de português foi 2. Né? Aí eu senti que eu estava 20% alfabetizado, sabe? Eu falei, pô, eu preciso estudar mais, meu. Preciso estudar mais. E eu comecei a me dedicar, porque para mim aquilo era um passatempo, para fazer o concurso. Rapaz, essa ideia de me dedicar, eu comecei a prestar mais atenção nas aulas. E eu comecei a ver que ali estava uma coisa que eu realmente gostava. Eu, desde pequeno, eu leio muito. Muito mesmo. E os professores mandavam fazer o que eu mais gostava. Leia isso, leia aquilo. Né? Então, eu falei, eu estou no lugar certo. Você foi se encontrando. Me encontrei. Não fui se encontrando, me encontrei. Foi amor à primeira vista, rapaz. A hora que eu tive a primeira aula de direito, como que chama antes de direito constitucional? Tem uma romano? Matéria. Teoria geral do direito. Eu falei, eu estava na profissão errada o tempo todo. Eu conversava com pressão de gás, temperatura de vapor. Falei, meu negócio é direito, meu. E você se formou onde, Kazu? Na UNG. Na UNG. Eu morava aqui do lado, eu falei para vocês, né? Atravessava a rua, estava ali. Porque justamente o meu objetivo não era fazer uma formação para trabalhar na área, era ter noções de direito para concurso. Que é bem decoreba, né? Decoreba. E quando eu tive essa aula de introdução, como é que eu esqueci o nome de novo? Teoria geral do direito, que eu comecei a entender o direito e não decorar o direito, foi que eu percebi que era a área que eu iria trabalhar. É gostoso conversar com o Kazu porque você percebe nele o sentimento, né? O amor por aquilo que ele faz. Eu me identifico muito com isso, né? A minha família veio da Espanha, também foi para o interior de São Paulo trabalhar em lavoura, e depois vieram para Guarulhos, eu também nasci aqui, e eu também sou esse guarulhense que você está falando. Legal. Eu sou guarulhense nato, eu amo aqui, eu choro quando eu ouço o hino de Guarulhos, eu sei cantar o hino de Guarulhos. Eu percebi lá na Câmara, tocando o hino de Guarulhos, só ele cantando. Aí daqui a pouco só o Medina lá, eu olhando para ele falei, Jesus, ele sabe mesmo a letra do hino de Guarulhos? Eu amo. E o meu filho sabe, minha filha sabe, às vezes nós vamos para Ilhabela e no caminho eu coloco, precisa aprender o hino de Guarulhos, aí canto o hino de Guarulhos. Então é muito gostoso. É muita identidade, isso. né? É muito gostoso isso. Legal. E quando você faz com amor, sai de uma forma diferenciada, né, Kazu? Esse amor pelo direito, esse amor pela cidade. Com certeza. Né? Com certeza. Muito gostoso. A esposa também advoga? Então, rapaz, olha que coisa interessante. Ela era bancária, resolveu fazer a faculdade, fez a faculdade de pedagogia, quis melhorar, fez uma de letras e foi dar aula, né? Ela viu que negócio de criança, só os filhos dela, que dos outros. Aí o filho meu mais velho foi fazer direito. Só que ele estava vai, não vai. Ela resolveu matricular para incentivá-lo a continuar o curso. Meu filho fazia PUC. Ela foi fazer a UNG aqui do lado, né? Porque não dava para pagar 2 PUC. E para ver se incentivava o menino. No fim, ele desistiu no 3º ano e ela se formou. Está advogando, está no meu escritório hoje. Olha aí que bacana. Inclusive é quem manda no escritório. Ah, sim. Também. É a grande CEO do escritório. Também. No escritório também, né, Kazu? Tem uma passagem legal aqui, né?
Nós entrevistamos o Romão, né, há pouco, e parece que os dois têm uma conexão muito grande, né? Fala um pouquinho aqui sobre essa conexão sua e do Romão. Romão é meu irmão. Romão, eu tive a felicidade de conhecer o Romão logo depois que o Brasil foi tricampeão mundial, né? 71, 72, eu não lembro o ano. E o Conselheiro sempre foi um colégio em que teve excelentes times de futebol. Sem querer me gabar, mas eu jogava lá, né? Sempre fui titular, né? Um dia que vocês encontrarem o Romão, pode perguntar para ele que ele vai confirmar. Quando o Romão chegou no colégio, ele era um aluno novo, e primeiro jogo que a gente foi fazer uma brincadeira, eu falei, caramba, esse cara é diferenciado. Eu estava acostumado a jogar... Era bom de bola? Bom de bola. Bom, e continuou, o Dr. Cícero jogou com ele aqui na UAB, né? Sempre teve fundamento, agilidade, habilidade. Sem contar que uma pessoa ímpar, né? Sensacional, sensacional. Mas é isso, o Romão eu conheci ainda na pré-adolescência. Que gostoso. É uma amizade de muitos anos. Nós nos separamos, né? Porque ele realmente foi fazer direito, que ele é já de uma família tradicional de juristas, né? Aqui em Guarulhos. E eu fui seguir a carreira nipônica, que era de exatas. Né? Mas quis o destino que eu acabasse voltando. Prazer de reencontrar e jogar bola com o Romão. Nos campos da UAB. Já como veterano, tá? Já como veterano, né? Já como veterano. Eu estou tentando lembrar, salvo engano, deve ser 2004, 2005, se não me engano. Eu joguei com você, porque quando eu comecei a disputar os campeonatos de futebol da OAB, foi em 2004, 2005. Eu ainda fiz algumas partidas com você. Você devia estar no principal, né? Sim, já no principal. Eu já estava Mas no nós ainda veterano. eu jogava no veterano e no principal, jogava nos dois. Né? Então eu fiz algumas partidas com você também, no veteranos. Jogamos algumas partidas no veteranos. Nós fizemos uma reflexão, quando o Romão esteve aqui conosco, interessante, né? Como era a advocacia na época que vocês começaram, como era o respeito que a sociedade tinha pelo advogado naquele período, em contrapartida da nossa realidade de hoje, né? Hoje nós vemos a advocacia desvalorizada, a sociedade tendo uma visão totalmente equivocada do advogado. Que mudou, né? Que mudou? O que mudou? Doutor Medina, é o seguinte, o Romão ele tem muito mais anos de experiência que eu. Ele deve ter pegado até um período mais romântico do que eu peguei. Eu fui um estagiário do Dr. Fábio de Souza, comecei a trabalhar no escritório dele e tive ali dois excelentes professores que foram o Dr. Fábio e o Dr. Cássio. E como todo advogado deve saber, o cara mais explorado dentro do escritório é o estagiário, né? Eu toda sexta-feira recebia um bolo de fichas para ir no fórum, uma vez na trabalhista, outra vez na civil, pôr os andamentos do processo nas fichas. Eu lembro. Tá? E naquelas idas aos fóruns, naquela fila do balcão, era muito comum a gente encontrar um colega e ficar batendo papo. Era uma delícia isso. Mas não tem coisa melhor, aquilo me dá uma Aguardando, saudade. porque as gerações novas não sabem disso. Não sabe o que é o balcão. Que é umbigo colocar, no balcão. como é que falávamos? O umbigo no balcão. Umbigo no balcão. No balcão. No balcão. E chegávamos no fórum, eu peguei esse período dos processos físicos. Dependendo da vara, você tinha que pegar a senha e ficar na fila, aguardando o momento de ser atendido. Mas com o maior prazer de conversar com o colega. E nesse íntere, interagíamos todos com todos. Quantas ali aquela coisa. Né? Nós compartilhávamos com os colegas, né? Eu lembro, experiências. Lembro o doutor Edmir. Doutor Edmir me encontrava no fórum. Ô, garotinho! O garotinho, Edmir garotinho. Contava aquelas histórias. Né? Aliás, ele virá aqui, hein? Convidaria o doutor Edmir. Um dos maiores tribunos que nós já tivemos em Guarulhos, inclusive reconhecido pelos promotores. Né? O doutor Edmir era um grande advogado de juros. Mas aí você dizia, então, dessa experiência, que nós falávamos do como mudou tudo isso, né? E você trazia essa experiência toda. Então, o que eu sinto hoje é uma grande saudade daquela época, porque... Você acha que era melhor advogar naquela época do que agora? Com certeza, a gente conhecia o juiz, conhecia os escreventes. Despachar com o juiz era muito normal, porque eles nos viam direto. E respeitavam. Respeitavam. Né, hoje então, falta o respeito. Uma que eles nos conhecem, no máximo, pelos atendimentos virtuais. Ou atendimentos virtuais, se eles inventaram agora, que eu acho um absurdo.
né? Mas naquela época, Medina, tem uma coisa interessante que eu sinto muitas saudades, né? Nós estamos próximos de um baile do advogado que vai acontecer, como acontece todos os anos, no mês de agosto. Eu recebi um recado frio pelo e-mail, não sei se foi pelo e-mail esses dias. Antigamente, ficava o burburinho entre os advogados nos corredores do fórum. Oh, você vai sair quando? Vamos de carro juntos, né? E tinha aquela união entre os advogados. Isso a gente via não só em coisas como um baile do advogado, como no futebol, como em churrasco que a gente fazia na casa do advogado, que era ali, do lado da Santa Casa. Um lugar apertadíssimo, mas que a gente conseguia se acomodar, né? E esse contato físico, o aperto de mão, o abraço, eu sinto falta. Né? Hoje eu participo de diversas reuniões virtuais com clientes, audiências virtuais. Isso não é a mesma coisa. Isso traz uma individualidade muito grande para as pessoas. E o jovem advogado, infelizmente, ele está indo nessa onda de se achar que aquilo é normal. Não, o normal para o advogado faz ciências jurídicas e sociais. O normal para o advogado é o contato social, é o contato pessoal. É ali que você sente olhar a pessoa, nos olhos, pegar nas mãos, para que o cliente sinta a sua verdade. Sim. Para que você sinta a verdade do cliente também, não é? Nós temos conversado muito, né, Cícero, com o jovem advogado. E o que a gente percebe? O jovem ele está se sentindo isolado mesmo, como você disse, do mundo. O jovem ele não está tendo aquele acolhimento que nós tínhamos da OAB antigamente. E o Romão trouxe uma observação interessante no bate-papo que nós tivemos com ele. Ele falou o quê? Que ele sentia um certo distanciamento do advogado mais experiente da OAB. Então, me parece que a OAB está acolhendo, tentando, né, trazer o jovem na escolinha, isso e aquilo tal, está esquecendo do tradicional e está faltando essa conexão entre o experiente e o jovem. E você acaba sentindo o experiente num sentimento de não acolhimento, e o jovem também. Então, eu acho que está faltando o quê? Repensar essa estrutura administrativa. É porque a gente percebe, e os contatos que tivemos com a jovem advocacia, é que eles se sentem assim como que usados. Olha, o meu interesse é você que está aqui representando talvez um voto, talvez uma soma de interesses que você vai representar. Mas a pessoa, o indivíduo, como você disse, ele está relegado a um segundo plano. Sim. E aí, no bate-papo nosso, remanesceu a seguinte ideia. Por que não trazer essa experiência do advogado já maduro, do advogado já com uma bagagem de vida e fazer ele interagir com essa jovem advocacia? Porque na entrevista que nós tivemos aqui com alguns jovens advogados, o grande clamor deles era o seguinte: nós nos sentimos desamparados. Nós não temos uma ouvidoria, uma mentoria, como disse o doutor Medina, e nós nos sentimos desamparados totalmente. E nós temos muitos colegas, você tem uma história maravilhosa, que nós poderíamos criar espaços para que esses colegas fossem um esteio de orientação para esses novos advogados. Como é que você vê isso? É uma ideia que surgiu nesse bate-papo nosso, tá? Quando nós assumimos a gestão da OAB 2010-2012, havia ali um programa da OAB que se chamava o Padrinho do Jovem Advogado. Padrinho do Jovem Advogado. Que o Dr. Fábio levou muito a sério isso aí. E eu fui um dos que, apesar que eu não posso dizer que sou um exemplo, mas eu fui um dos que me inscrevi como padrinho, porque eu entendia que o pouco que eu sabia eu poderia passar para aquele que não sabe nada. Tá? Muito importante. E eu tenho o prazer de ter sido padrinhos de advogados que hoje eu me orgulho de ter dado as primeiras lições para esse profissional. Né? Não que ele trabalhasse no meu escritório. Entendi. Ele ia atender um cliente difícil e eu cheguei aí no escritório dele para ajudá-lo a atender. Alguns atendiam, não sabiam o que fazer, vinham perguntar para mim que ação que eles tinham que fazer. O padrinho, né, esse programa do Padrinho do Jovem Advogado, eu acredito, pelo menos da minha parte, dos colegas que eu sei que participaram, ajudou muito uma geração que alguns são expoentes hoje aqui em Guarulhos. É que importante isso. Que fundamental.
Porque o jovem reclamou aqui, uma moça, acho que tem 7 meses, né? 4 meses. 4 meses de OAB, e ela falou o seguinte, eu fiz o curso lá, a escolinha, que eles chamam, né? Aí ela falou, mas e aí? Falou, não. Era uma repetição do que já tinha da faculdade. Falou Né? assim, Ela até citou isso. Agora o que precisa é o padrinho. É o padrinho do dia a dia. Isso. Padrinho do dia a dia. E por que então, né? Você sabe que esse é um problema da cultura do nosso país, Cazu. Não manter as boas sementes frutificando no decorrer da vida. Porque e isso é em todos os planos, né? Numa gestão administrativa, política, sempre as gestões novas rompem com os modelos antigos, ainda que tenham alguma coisa de positivo. Porque não é mantido, né? Anterior, né? Porque eu não quero manter, porque não me interessa e ter identidade com a gestão antiga. Mas calma. Um exemplo espetacular, o padrinho do advogado. Por que isso não foi dado sequência? Porque hoje, você está falando de que ano? 2010. 2010. Nós entrevistamos agora uma jovem advogada formada em 2024 e ela tem as mesmas necessidades e o mesmo clamor do advogado daquela época, o desamparo. Então por que não foi mantido uma proposta tão linda? Primeira vez que eu estou ouvindo falar. Parabéns por ter participado desse projeto, e é um projeto que tem que ser realmente repensado, melhorado, porque nós temos que pegar o que é bom e melhorá-lo e fortificar as novas gerações. Não é, doutor Medina? Claro, você não entende assim também? Outra coisa muito importante, né? O jovem advogado, ele tem muita dificuldade no início da carreira com a captação de cliente. E ele, na verdade, não é auxiliado pela ordem, muito pelo contrário, a ordem fica fiscalizando para ver se ele fez uma publicaçãozinha a mais que não pode para puni-lo, né? Isso é muito triste. É aquilo que eu falo, o advogado, ele não é concorrente do outro advogado. Não. O advogado é o parceiro do outro advogado. Você faz trabalhista, eu faço criminal, você faz cível. Podemos trocar experiências. Trocar clientes. Poderia se pensar, né, nesse mundo tecnológico, até mesmo num aplicativo. Num aplicativo onde, de repente, você está precisando de uma audiência lá na Barra Funda, aí você, como se fosse um Uber mesmo, olha, o cara está lá na Barra Funda, já faz audiência aqui ali, e você começa o quê? Fomentar trabalho e parceria entre os advogados. Essa é a palavra, parceria, né, Cazu? Que é o que o Cazu falou agora. A falta, antes você interagia com o seu colega, você trocava experiências, você trocava processo, trabalho. Hoje está todo mundo distanciado. Quantos advogados, Cícero, começam a advogar, não consegue cliente e acaba indo para uma outra profissão? Acaba virando Uber, dentre outras coisas. E a OAB, ela fiscaliza isso. Ela faz esse monitoramento, ela estende a mão a esse advogado que está no começo de carreira. Ela se preocupa com o advogado, aquele lá de trás ainda que ainda não conseguiu fazer essa migração para o processo tecnológico. Ficar fazendo churrascos direcionados não soma qualidade profissional para ninguém. Com certeza. Não é mesmo, Cazu? Então você estava concluindo aí a sua perspectiva sobre a advocacia antiga e como ela migrou para esse modelo atual. Você estava fazendo a conclusão e nós acabamos tergiversando aí de uma forma seja gostosa. Feita, eu não sei qual gestão implantou o padrinho do jovem advogado. Nós ficamos sabendo que existia esse projeto. Já não tínhamos tantos padrinhos, por isso que eu acabei me inscrevendo para ajudar, né? Mas eu acredito que é um projeto que deve ser mantido pela OAB. Incrível que pareça, né? A maior dúvida dos advogados geralmente era que ação entrar e o que eu fazer. Agora a segunda, qual que era? Quanto eu cobro? Todos nós passamos por isso, né? Eu não sei quanto eu cobro, aquela tabela da OAB não me ajuda em nada. Tá? Isso a gente só aprende no dia a dia, né? A questão de dar um parâmetro de preço, tudo, né? Então o jovem advogado, eu sempre costumava brincar com eles, que eu falava que o ano mais difícil da faculdade do direito é o 6º ano, quando ele pega a OAB e vai trabalhar. Né? Ele não tem mais um professor para perguntar. E ele precisa de um padrinho para orientá-lo nesse sentido, e até na parte financeira. Eu tive que o pai tinha condições, me alugou uma sala aqui no centro,
eu achei o valor um pouco puxado, eu até pensei que ele tinha uma banca formada. Não, recém-formado, que o pai montou um escritório para ele, eu fui visitar, melhor, 10 vezes melhor que o meu, né? As cadeiras, as mesas. Eu falei, pai dele deve ter uma, né? Vai dar, passar alguma coisa. Não, largou o menino lá, um ano depois, o pai teve que tirar o meu moleque de lá, porque não tinha como bancar aquela estrutura. Não tinha receita para manter? Não tinha. Então você vê, às vezes, como a sociedade também, às vezes, assim, engana com relação à profissão do advogado, né? Muitos pensam que nós somos uma elite. Fato, né? Verdade. Quando a maioria, eu tenho os dados de 2010, está meio atrasado, viu, Medina? Está meio atrasado, mas eu vou te passar o que eu tive de realidade. Naquela ocasião, pouco mais da metade dos advogados que atuantes, militantes aqui em Guarulhos, eles vinham de família muito humildes. Eles tinham necessidades muito maiores do que um escritório. Às vezes o cara não conseguia advogar bem porque ele tinha um problema, não tinha, está com o aluguel atrasado, essas coisas todas. Então a OAB não pode simplesmente ser daquela forma como você falou, ausente na vida do dia a dia do advogado. O advogado ele é um profissional, como todo outro, mas só que a OAB não é um conselho como todo conselho. Os outros conselhos, com todo respeito aos conselhos de contabilidade, sei lá, medicina, a OAB ela é a única entidade que está na Constituição Federal, ela é essencial à administração da justiça. Então ela não pode atuar apenas no intuito de nos, como você falou, ver se você está fazendo uma propaganda a mais, sabe? Fiscalizando, punindo, em vez de nos ajudar. Programas como esse Padrinho do Jovem Advogado, ou eu estou falando aqui da minha posição, experiência pessoal, né? Claro, importante. Não posso dizer das últimas gestões agora, né? Com todo o respeito que eu tenho aos colegas, né? Eu passei a receber comunicados da OAB recente. Né? Eu não sei porque se eu era da parte contrária, eu fiquei quase 5 anos sem receber um só e-mail da OAB. Né? Mas a OAB é de todos. Fiquei muito a OAB, chateado. A OAB porque... não tem lado. Não deveria. Não deveria, né? ao menos, né? Mas eu acredito que a OAB é uma entidade que deve prestar esse apoio ao advogado através de cursos, palestras, né? E eu ficava muito feliz quando eu recebia no meu e-mail, vai ter palestra de tal pessoa, palestra de tal desembargador, tal promotor, tal delegado. Quando era da área que me interessava, eu sempre estive na OAB assistindo as palestras. Né? E parece que de uma hora para outra o meu e-mail acho que ficou de lado lá, não sei, né? Eu acho que essa questão política é muito triste, né? Eu jamais, você vai me ver aqui falando mal diretamente da pessoa, do outro, até porque somos amigos, né? Por mais que muitas vezes você dispute, né? Está numa chapa, o outro está numa outra chapa, terminou a eleição, continuamos sendo amigos, muitos irmãos, sempre advogados, então é muito triste essa exclusão de determinadas pessoas por conta de você ter tido uma opinião diversa deles naquele exato momento, né? Você vê, por exemplo, a atual administração. Pô, sou amigo pessoal do Ferrari, meu grande irmão, o Abner foi meu aluno, o Rodrigo foi meu aluno, outras pessoas da direção. Por mais que eu não concorde com algumas situações, mas eu respeito, né? E eu tenho que ter o direito de colocar uma opinião diversa. E eles precisam respeitar também as opiniões diversas. E isso não pode gerar um mal-estar entre os colegas, né? É verdade. Como está lá no nosso estatuto, é o conceito de urbanidade. Claro. Acima de tudo. Mas é o humanismo que tem que estar no trás. Não interessa se você é de direita, de esquerda, se você é de frente, de trás, não interessa. Nós temos que olhar para o ser humano, para o profissional. Em âmbito de ordem, nós temos que olhar para o irmão advogado. Internamente, ele pode ter todas as construções e os conceitos e os preconceitos que ele tenha. Mas a OAB ela tem que ser uma instituição que olhe para o profissional de uma forma humana, não apenas como um voto, não apenas como soma de interesses político-partidários. Eu acho que o nosso equívoco, Cazu, é que nós estamos partidarizando demais a nossa ordem. O que você acha disso? É verdade, concordo. É o que eu estava dizendo na época que nós nos encontrávamos nos corredores do fórum. Havia uma grande fraternidade entre os advogados de Guarulhos. Hoje eu sinto que isso não existe, infelizmente não existe.
cansei de ser orientado pelos advogados mais antigos, né? Quando a gente pegava um pouco mais pesado. Eles chegaram a falar para mim uma vez, Cazu, os clientes passam, a gente continua. Trate bem o seu colega, né? Não que eu tenha tratado alguém mal, né? Mas às vezes dentro de um processo você acaba se exaltando, mas dentro do processo. E você tem que entender quando um colega seu pega de uma forma mais ríspida, mais direta num processo que você está na parte contrária, entendendo que ele está fazendo aquilo dentro do direito, não contra a tua pessoa, tá? Esse afastamento que o mundo digital está causando, está fazendo com que se torne mais difícil o advogado entender isso. Porque no mundo digital é fácil eu parar de conversar com você, basta eu sair, cair a linha. Bloqueia, né? Bloqueia. Ao passo que antigamente você encontrava o colega na outra semana, queira ou não queira. Isso, com o tempo, fortalecia a fraternidade que existia entre nós. E essa distância hoje, doutor, eu tenho muito pessimismo, sabe, sobre como será a advocacia daqui a uns 10 anos. Né? Que aqueles bons exemplos, como vocês falaram, né? Doutor Romão, doutor Garotinho, né? Garotinho. E tantos outros que a gente conheceu e foram grandes professores para nós. E talvez daqui a 10 anos eles já estão pescando no sítio deles, eles querem que a advocacia siga seu caminho, né? Mas eu acredito que nós que já estamos passando pela advocacia, não podemos deixar essa profissão cair na mão de pessoas que não saibam qual o espírito que deve nortear um bom advogado. Tá? Então, doutor Medina, eu acredito que uma boa gestão na OAB necessariamente tem que retomar o objetivo de congregar os irmãos, os advogados, fazendo que retorne aquela grande fraternidade que existiu em um momento aqui em Guarulhos. Aproveitando o seu ensejo, nós temos observado que em todas as gestões da OAB, em todos os âmbitos municipal, estadual e federal, nós temos observado eu diria assim, mais do mesmo. Às vezes grupos se abancam, né, do poder e ficam fazendo uma rotatividade entre eles, trocando só de rosto, mas é o mesmo grupo que vai ali se perpetuando. Eles, como eu tenho uma palavra que eu gosto de usar, eles se encastelam na ordem, na instituição e não abrem espaços para novas lideranças. Você entende que há espaços para novas lideranças? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma experiência pessoal nisso, na eleição de 2000 para a gestão 2013, 14, 15, 16, 19, se eu não me engano. Eu fui candidato como vice-presidente na chapa do Dr. Rogério Martí. Nosso adversário não, nossa concorrente mais direto era o Dr. Alexandre de Sá. Com todos os méritos, ele venceu a eleição. Eu fui oponente dele nas eleições, mas eu admito a todos que foi uma das melhores gestões que eu vi na OAB Guarulhos, né? E eu acredito que isso foi resultado da alternância do poder. O doutor Alexandre veio com uma cabeça nova, uma energia diferente. Nova, diferente, pessoas novas. Eu vi com todo respeito a todos que estão atualmente na gestão anterior. E essa sequência do Alexandre para frente, o que você sentiu? Então, eu sinceramente, eu estou um pouco afastado da administração da OAB, né? Uma coisa que eu tenho comigo é que o advogado mais experiente, com todo respeito à instituição, mas o advogado mais experiente, ele sabe defender sua prerrogativa sozinho. O advogado mais experiente, ele não depende tanto de uma OAB por trás. É claro que é importante. Quem depende umbilicalmente a OAB é o jovem advogado que às vezes tem a prerrogativa violada, ele não sabe, ele se cala na frente de um juiz, na frente de um delegado, na frente de um promotor, porque ele não tem a expertise, ele não sabe realmente a importância dele na sociedade brasileira. Tá? O advogado mais experiente, com certeza, o doutor Medina, você, né, o doutor Romão, aliás, o doutor Romão na Justiça do Trabalho, os juízes respeitam ele, vocês sabem disso, né? Né? Sabe, porque ele não leva desaforo.
bicho é bravo, né? Desaforo processual, vamos deixar bem claro. Sim, claro. Porque é um gentleman, né? É um É gentleman. um gentleman que conhece muito. É. E além de tudo é um grande palestrino. Palestrino. A gente... Cazu, agradeço muito a sua presença aqui. É muito importante essa troca de informações, principalmente para o jovem advogado conhecer uma história de sucesso como a sua, com certeza um incentivo para que ele continue caminhando. E eu gostaria de finalizar deixando uma pergunta a quem nos assiste. O que a OAB tem feito por você? Verdade. Essa é uma pergunta recorrente, né? Porque todos nós, corriqueiramente, nos fazemos essa pergunta e perguntamos para os nossos colegas: o que tem sido feito por você, pela nossa associação, pela nossa ordem? Mas fica a pergunta no ar do Dr. Medina, e eu concluo aqui a minha participação também agradecendo ao querido amigo Dr. Cazu por ter aceitado o convite, por ter dividido este momento da sua vida conosco, toda essa experiência que ele trouxe para nós. E aqui será sempre assim, viu, meus amigos? É uma sala de bate-papo, uma conversa informal, uma troca de amizades, uma troca de experiências. Vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Dr. Cazu, suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Agradeço a oportunidade, Medina, doutor Cícero. Eu acredito que a minha consideração final será direcionada ao jovem advogado. Creio, colegas, que grande parte de vocês que estão entrando no mercado, vocês desconhecem uma coisa que existiu aqui em Guarulhos, que era a fraternidade entre os colegas. Eu, quando comecei, não tenho vergonha de dizer, muitos colegas mais antigos me ajudaram muito na carreira. E eu, particularmente, aqui estou me colocando à disposição de quem estiver assistindo. Se em algum momento tiver alguma dificuldade, não vou garantir processual, né? Porque isso aí tem que ser um bom professor como Medina, aqui do lado, né? Como nosso amigo Cícero. Mas qualquer outra coisa no dia a dia do direito, que vocês tiverem alguma necessidade, eu estou à disposição de todos. Muito obrigado, Medina. Muito obrigado, doutor Cícero. Nós que agradecemos, querido amigo. Pessoal, até a próxima. Tchau.